Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sabe, havia um tempo em que eu me sentia constantemente exausto. Uma sensação de mal-estar persistente que nunca passava. Olha, eu vivia correndo de um médico para o outro, fazendo uma série interminável de exames e toda vez a mesma coisa. Eu estava ótimo, mas eu não me sentia bem. Era muito difícil conseguir me concentrar em qualquer coisa. Mesmo no trabalho, aquela sensação de mal-estar não me deixava em paz. Bastava eu me sentar na minha cadeira e vinha aquele arrepio de calafrio e a sensação de que eu ia desmaiar. Era como se uma nuvem cinzenta estivesse sempre sobre mim, atrapalhando tudo. E o que mais me incomodava era que as pessoas ao meu redor simplesmente não conseguiam entender o que eu estava enfrentando. Elas falavam comigo como se eu estivesse inventando aqueles sintomas. E mandavam eu fazer isso, aquilo, fazer caminhada, andar de bicicleta. Mas eu simplesmente não encontrava forças para fazer absolutamente nada daquilo. Eu me sentia como se estivesse dentro de uma gaiola sem asas para voar. E foram os piores dias da minha vida. Eu simplesmente não conseguia dormir, nem comer direito, nem mesmo tinha energia para levar os nossos filhos ao parquinho. Algo que costumava ser tão divertido. A verdade era que eu passava os dias deitado, olhando para o teto e me perguntando por que eu estava me sentindo daquele jeito. E o pior era não entender o motivo de não conseguir recuperar a força e o ânimo que eu costumava ter há anos atrás. Eu cheguei a chorar escondido no banheiro para minha esposa e os meus filhos não verem. A tristeza era tão avassaladora que eu simplesmente não conseguia segurar a onda. Era um peso enorme sobre mim, me sufocando lentamente. E para aliviar essa agonia, eu achei que o celular fosse o meu aliado. E nele passava horas e horas mexendo nos aplicativos, assistindo vídeo atrás de vídeo. E quando via, já era de manhã, quase na hora de sair para o trabalho. Eu buscava uma distração ali, tentando ver se o sono vinha. Mas no fundo, eu ficava ainda mais ansioso e só encontrava mais vazio. Minha esposa foi minha parceira, minha amiga, e segurou toda a barra. A Luciene sabia que eu não era daquele jeito e por isso, ao lado dela, eu me sentia seguro e muitas vezes até um garotinho. Como eu estava tão fraco e incapaz de sair daquela caverna, a minha esposa decidiu agir. Ela buscou informações e, de maneira sutil, para não me assustar, começou a me guiar de volta para a vida. Foi como se ela estendesse a mão para me tirar da escuridão em que eu estava afundando. E diante da minha dificuldade em sentir sono e das horas que eu passava vidrado no celular, a minha esposa teve uma ideia. Sugeriu que eu fizesse um curso à distância. Era como se ela estivesse buscando uma forma de me ajudar a ocupar a minha mente e encontrar um propósito novamente. No começo, eu relutei. Falei para a Lu que eu não ia fazer, que não ia dar conta, que eu precisava primeiro cuidar da minha saúde, daqueles sintomas que ninguém conseguia descobrir.
mas a minha esposa me pediu para pelo menos tentar. E como eu amava demais a Lu, eu sabia que ela sempre estava querendo o meu bem. E para não deixá-la chateada, eu resolvi pesquisar por um curso, algo que eu gostaria de fazer, e decidi estudar licenciatura em ciências biológicas, já que eu sempre fui muito apaixonado e fascinado pela diversidade da natureza. Por que não então estudar o que realmente me fascinava? E assim, decidi me matricular em uma universidade e iniciar os meus estudos à distância. E desde então as minhas madrugadas nunca mais foram as mesmas. Ao invés de desperdiçá-las em frente ao celular, não que o celular fosse ruim, não é nada disso. É que no meu caso, eu estava sem foco, sofrendo de crises de ansiedade. E por isso eu decidi colocar o aparelho um pouco de lado e tentei me concentrar nos estudos para tentar descobrir esse mundo novo de conhecimento e oportunidade que a Lu tanto dizia. Olha, havia dias que eu simplesmente não conseguia acessar a plataforma. A minha disposição estava em baixa e até mesmo um simples suspiro fazia o meu coração acelerar, o que me levava a correr para o hospital em busca de ajuda. E o doutor Heloísio um dia me disse que o meu problema era psicológico e que seria melhor ser encaminhado para um psiquiatra. E no início eu admito que fiquei preocupado com a ideia de consultar um psiquiatra. Para mim, um psiquiatra era alguém que cuidava de gente com problemas fora do comum. Mas, no entanto, a minha esposa teve uma conversa franca comigo e me fez perceber que talvez fosse a hora de encarar aquela possibilidade e não me esconder. E se eu quisesse ficar bem, não tinha mais para onde correr. E destacou que o problema que eu enfrentava era mais interno do que externo, e que conversar com alguém que pudesse me ajudar a entender o meu interior poderia ser muito útil e que não custava tentar, afinal, o que eu tinha a perder. E durante vários dias vivi com uma ansiedade constante e uma preocupação que só foram aliviadas quando finalmente me encontrei diante do doutor. No início eu estava em pânico, as minhas mãos suavam, mas a sua presença tranquilizadora me deixou confortável. Ele gentilmente perguntou sobre o meu estado físico e se eu estava fazendo uso de algum medicamento. E à medida que eu descrevia o motivo da minha visita, comecei a me sentir mais à vontade, compartilhando detalhes sobre o meu humor, níveis de energia, problemas de sono e apetite, falta de concentração e a intensa tristeza que vinha me acompanhando. E baseado no que eu descrevi, o médico ponderou que eu poderia estar enfrentando um quadro de depressão. Entretanto, ele assegurou que existiam várias opções de tratamentos disponíveis e que se eu estivesse disposto, ele estaria lá para me auxiliar a superar aquela fase difícil. E eu tinha a expectativa de sair do consultório com uma receita médica que resolveria o meu problema. Na minha cabeça, um comprimido era tudo o que eu precisava. Mas, para minha surpresa, o doutor me recomendou um exercício de respiração profunda e me pediu para eu continuar com o medicamento que eu já estava tomando. E eu olhei incrédulo para ele e perguntei se realmente ele estava falando sério. E ele confirmou que sim, explicando que aquele exercício seria útil para acalmar tanto a minha mente
quanto ao meu corpo, e que junto com o medicamento iria surtir um bom resultado. E eu confesso que eu saí do consultório pensando que eu tinha perdido meu tempo. Caramba, eu precisava mais do que um simples exercício de respiração. E achei que aquele doutor estava de brincadeira comigo. E ao chegar em casa, compartilhei com a minha esposa sobre a recomendação do médico. E ela simplesmente me disse que não custava nada tentar. Afinal, não havia nada a perder. E foi naquela mesma semana que eu percebi a urgência de colocar em prática o que o doutor havia me sugerido. Parecia que eu estava enfrentando uma das semanas mais difíceis até então. E mesmo incrédulo, decidi tentar. Respirei fundo pelo nariz. Segurei o ar por alguns segundos e depois soltei lentamente pela boca. E para minha surpresa, consegui sentir uma calma se instalar em mim depois de várias tentativas. Foi um pequeno alívio, mas já fez uma diferença. Era como se um saco de cimento tivesse sido retirado dos meus ombros. E sempre que aquele mal-estar surgia, em qualquer lugar que eu estivesse, eu colocava em prática a sugestão do doutor. E eu me lembro de uma vez, estando na rua, que eu precisei me sentar em um ponto de ônibus, porque aquela sensação horrível me pegou de jeito e eu precisei respirar fundo para me acalmar. E assim comecei a superar um dia de cada vez. E à medida que eu buscava recuperar o controle, incorporei várias outras técnicas, incluindo atividades físicas. A minha família, especialmente os meus filhos e a minha esposa, foram fundamentais nesse processo. E sempre que eu dizia que não estava bem, o Felipe e o Guilherme se sentavam ao meu lado, fechavam os olhinhos e respiravam fundo junto comigo. E eu sentia que aquilo era como um apoio. E por eles e por mim, decidi não desistir de mim mesmo. Com certeza, quem já enfrentou a depressão compreende exatamente o que eu estou descrevendo. Sabe, durante esses momentos difíceis, é como se a vontade de continuar vivendo e de encontrar motivação simplesmente desaparecesse. Foi então que eu descobri o meu motivo para seguir em frente. Os meus filhos, o olhar deles de preocupação que demonstravam por mim, era o que me fazia buscar forças, recorrendo à fé em Deus para me sustentar. E durante as minhas sessões, eu descobri que a depressão se manifestou em mim após a perda da minha mãe. Olha, eu era muito apegado a ela e tínhamos um vínculo profundo. A gente se entendia apenas pelo olhar e a sua partida deixou um vazio tão imenso em minha vida e eu me senti sufocado. E como eu havia sido criado pelo meu pai de que homem não chorava, eu precisei ser o que eu não era. E como filho mais velho e o único homem da família, senti uma pressão interna para ser forte e não demonstrar a minha dor. E a minha mente dizia nada de lágrimas. E foi difícil não poder expressar o quanto a ausência da mamãe me afetava e o quanto me sentia perdido tanto quanto os outros. Eu sentia vergonha de falar sobre os meus sentimentos e tive que guardar tudo para mim, mantendo as minhas emoções trancadas dentro de 7 chaves. E isso foi um veneno que eu tomei e quase não consegui sobreviver. Terminei o meu curso à distância
e a minha segunda faculdade foi presencial. E a partir daí, eu não parei mais. Evoluí como homem, como ser humano, como profissional, marido, pai, irmão e amigo. E hoje estou sempre em alerta, ajudando as pessoas que sofrem de depressão.